Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os empatas. Então, o que são os empatas? São pessoas que têm uma certa sensitividade para sentir as energias vibracionais com mais intensidade do que as outras pessoas. Eu relacionei aqui para falar para vocês quais são eu compilei assim em geral o que eu sinto e que as outras pessoas que eu conheço que são empatas também sentem, para vocês identificarem e para vocês também conhecerem como que funcionam os empatas, como se sentem, porque nem sempre nós empatas, nem sempre o que a gente percebe é coisa da nossa cabeça, como as pessoas costumam dizer, e sim porque a gente realmente sente isso, né? Então, uma das coisas que o empata sente a gente ouve o que ninguém disse, né? Mas a gente sente. É incrível. A gente ouve o que ninguém diz, mas a gente sente. Então, vamos supor, se eu estou num local e eu sinto que a energia ali está um pouquinho mais densa, que a emoção das pessoas ali tá estranha, sabe? Ou pensamentos muito fortes ali das pessoas, eu acabo sentindo o que está acontecendo sem ninguém ter falado nada. E depois a coisa se confirma, eu fico sabendo que realmente eu tinha razão, sabe? E isso é uma característica da maioria dos empatas. Os empatas também detectam mentiras a quilômetros, não tem como você enganar o empata. A gente sabe energeticamente e naturalmente, não é forçado. A gente sente quando alguém é real ou se está só simplesmente ali mentindo ou representando um papel, né? Então, assim, não é fácil ser empata, porque muitas vezes a gente percebe as coisas, a gente percebe ali que há uma mentira, que alguém está mentindo, que alguém não está sendo sincero, que a pessoa está sendo falsa. Em todos os tipos de situações, né, gente? Muitas vezes em situações que a gente não pode fazer nada. Trabalho, por exemplo, parcerias empresariais, negócios, ou às vezes mesmo com família, com amigos, a gente está percebendo, né, energeticamente a real intenção da pessoa, mas muitas vezes a gente não pode falar nada, né? E aí muitas vezes a gente fala também, é coisa da sua cabeça, não é como as pessoas costumam fazer, mas ninguém consegue enganar um empata, gente. A gente realmente sente energeticamente e não é uma coisa muito legal, porque imagina, muitas vezes a gente sente e percebe coisas que muitas vezes até magoa, né? Mas a gente percebe. A gente consegue ouvir no silêncio do outro o que está acontecendo. Então eu, por exemplo, eu sinto que o outro está sentindo por energia, gente. Principalmente se eu tô próximo da pessoa, né? Mesmo que a pessoa me diga não, mas eu tô bem, tem nada a ver, né? É coisa da sua cabeça, eu tô legal, mas eu tô sentindo que não tá legal. Eu sinto o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está emitindo, o que a pessoa está vibrando. E principalmente se a pessoa não está emocionalmente bem, aí que eu percebo mesmo, sabe? Sinto quando alguém aparentemente é alguém do bem, ou eu sinto também quando alguém está tramando ou pensando coisas negativas por trás, né? Então, assim, eu sempre percebo as reais intenções das pessoas. E, gente, muitas vezes eu sinto também a quilômetros, sabe? Eu sinto tem algo, opa, tem algo errado aqui. Sinto uma energia diferente. E aí, com o tempo, fui aprendendo a trabalhar isso, sabendo o que eu tenho que fazer para me limpar, para me proteger, mas eu sinto a quilômetros, sabe? Que tem algo errado, que tem alguma pessoa enviando alguma forma pensamento para mim. Então eu fui percebendo isso com o tempo. No começo era bastante difícil para mim. Os empatas sabem quando você não está bem, mas diz que está, né? Eu já citei isso aqui.
Como, gente? Pelo rosto, pela aura da pessoa, a gente sente a verdade, a gente sente o que o outro está sentindo energeticamente. Eu acho que a maioria dos empates a gente tem essa sensação de cura pelas mãos, né? Só que acontece, como por exemplo o reiki. Só que eu, por exemplo, eu ainda não me sinto preparada para trabalhar. Eu quero usar isso a meu favor, para ajudar outras pessoas, mas eu ainda não me sinto preparada, né? Porque assim, a gente, para trabalhar com as mãos, trabalhar com terapia holística, a gente precisa saber como, até onde vai a energia do outro, até onde é a minha energia. Então, não se envolver energeticamente, né? Não entrar em ressonância com a energia do outro. Então, isso eu tenho muito isso, sabe, com as mãos, eu faço muito com as plantas. Se tem uma planta assim morrendo, eu consigo colocar as mãos assim e dar ali um reiki para a planta, para ela ir melhorando. Então é muito interessante isso. Preciso de coisas que ativem meu lado intelectual, minha inteligência, preciso de coisas que mexam constantemente com a minha mente. Isso também é uma característica de todos os empatas. Então a gente não pode ficar só à mercê da vida, assim, não estudar nada, não ter nada que mexa com o intelectual, ou seja, arte, música, filmes, sabe, coisas que mexam com o intelecto, livros, estudar. Então a gente tem essa necessidade. Me atraio, todos os empatas se atraem por ensinamentos ocultos, história por trás da história, leis do universo, espiritualismo. Todo empata é meio atraído por esse tipo de ensinamento. Eu sempre fui desde muito novinha, né? Me sinto drenada com algumas visitas de algumas pessoas ou estar visitar algum lugar, estar na casa de alguma pessoa, estar num lugar e assim eu me sinto drenada se a energia ali da pessoa, da casa, do lugar não está bom. Eu me sinto drenada e depois eu tenho que fazer me reenergizar de novo, sabe? Então eu consigo perceber muito facilmente. Já aconteceu ocasiões assim de eu ir até um lugar para visitar uns familiares, por exemplo, e quando no caminho eu já senti assim que eu não deveria ir, só que eu fui contra a minha intuição e eu fui. E aí chegou lá, sabe, o tempo todo eu senti que não estava legal, mas assim, ninguém estava dizendo nada, gente, ninguém estava me maltratando ou falando qualquer coisa errada, nada disso, mas eu senti os olhares, a energia, as movimentações. Gente, eu tenho um olho de Horus, assim, um olho de águia, sabe? Uma visão 360 graus e não só do que os meus olhos estão vendo, mas assim, energeticamente mesmo. Eu não consigo explicar profundamente sobre isso, mas eu sinto energeticamente que algo está errado. E não tem como me enganar, gente. E muitas vezes eu fico quieta, sabe? Tento me retirar o mais rápido possível e me reenergizar. Os empatas também a gente sente, tipo, multidões, lugares muito cheios, salões de beleza, shoppings, bares, festas. Eu amo, eu adoro frequentar barzinhos, estar com várias pessoas, tomar uma cerveja, amo. Mas assim, eu lembro que na minha adolescência, como eu não entendia ainda que eu era uma empata, eu ia pra balada, né? Ia pra balada, muita gente, tal, música, bebida. E aí eu voltava pra casa e eu passava assim 2 dias drenada. Sim, parecia que eu tinha feito a corrida de São Silvestre, gente, assim, completamente destruída emocionalmente, energeticamente. Eu não entendia isso. Eu falava, gente, mas Deus, eu não bebi tanto assim pra eu estar desse jeito. O que aconteceu comigo? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Fui trabalhando esse lado e fui aprendendo por que eu ficava desse jeito. Então, assim, multidões, eu tenho que sempre depois
me reenergizar, me limpar, estar perto da natureza, meditar, assim, para eu me reconectar, me reerguer. Porque, assim, na multidões, salões de beleza, né, tem uma energia, tem todo tipo de energia, né, gente? Tem gente boa, tem gente ruim, né? Então, eu preciso sempre trabalhar esse lado, e isso também é uma característica de todos os empatas. Sinto tudo energeticamente, o pensamento, julgamento, tudo, troca de olhares, sorrisos. Então, assim, como eu falei, né, eu tenho parece aquele olho de ouro, sabe, aquele olho de águia, assim. Então eu tô num lugar assim, por mais que eu não queira, eu tô vendo que aquela pessoa ali tá pensando negativamente sobre aquela outra ali, essa tá sendo falsa com aquela, as pessoas que estão ali tá sorrindo, mas por dentro tá, nossa, que merda isso aqui, sabe assim. Então não é fácil sentir isso, né? Talvez fosse melhor nem sentir, porque aí eu tive muita dificuldade com isso no decorrer da minha vida inteira, né? De sentir todas as coisas, muitas vezes são coisas que não são agradáveis, ou assim, você percebe que alguém está precisando de ajuda, alguém não está emocionalmente bem, alguém está muito preocupado. Então, assim, eu sempre detectei muito isso, sabe? Muito, desde muito nova. A gente tem sensibilidade com as dores dos outros, né? Sobre tudo que está acontecendo no mundo, igual isso que está acontecendo agora, a pandemia, a quarentena. Principalmente nos primeiros dias, gente, atrapalhou o meu sono. Eu fiquei assim, emocionalmente estranha, energeticamente estranha, como se eu estivesse ali carregando toda aquela energia, baixa vibração do inconsciente coletivo, né? Então, o que me faz me recarregar, principalmente a natureza, orar, fazer o Ponopono, fazer banhos de limpeza também, chamar os mestres ascensionados, mentores, pedir ajuda do meu superior, do arcanjo Miguel. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para se reenergizar, né, para se proteger. Mas assim, os empatas acabam sentindo muito as coisas. Isso acaba atrapalhando o nosso sono, acaba atrapalhando um pouco o nosso. A gente tem que se manter. É mais penoso manter o equilíbrio do que uma pessoa, digamos, que não é empata, que é uma pessoa normal, digamos assim. Os empatas, isso é bem comum para a maioria dos empatas que eu vi também. A gente acaba atraindo muitos sociopatas, pessoas egoístas, pessoas competitivas, pessoas invejosas que chegam só para drenar, sabe? Assim, parece que a gente tem um campo atrator para esse tipo de pessoa, né? Uma coisa que acontece muito comigo também, eu sento no lugar assim, isso acontecia muito comigo em Portugal, é engraçado. Eu ia muito para os parques, para o Castelo de São Jorge, para a beira do rio ali, porque eu tava sozinha lá em Portugal, não tinha família lá e tal. Então eu ia passear muito, né, assim, sozinha muitas vezes, nem sempre eu ia com amigos, eu ia sozinha. E eu encontrava mais meus amigos mais à noite, assim, mas durante o dia, então eu estava ali sozinha, né? E aí sempre que eu sentava no lugar, assim, para ler um livro, para contemplar o pôr do sol, para tomar ali uma cerveja, sempre sentava um desconhecido, uma desconhecida perto de mim, começava a conversar do nada, contava a vida toda e ia embora. E pelo que eu pesquisei, isso é algo que acontece com todos os empatas também, é até engraçado. Assim, as pessoas desconhecidas chegam para conversar, mesmo que não conheça a gente de lugar nenhum, né? Então, as pessoas chegam, se abrem, começam a conversar. Eu sempre atraí, assim, pessoas desconhecidas conversando comigo. O pessoal eu dividi apartamento com alguns amigos em Lisboa e eles riam, porque quando a gente saía junto para os barzinhos assim, eles sempre falavam assim: nossa, quem são os desconhecidos que vão vir conversar com a Glau hoje?
Então sempre vinha pessoas desconhecidas conversar comigo, mas isso era legal porque eu fiz muitas amizades legais dessa forma. Os empatas sempre têm necessidade de estar sozinhos para se recuperar, então eu sempre preciso. Eu amo, gente, socializar. Eu sou uma pessoa muito social. Eu amo ter vida social. Eu amo estar com pessoas, sair para almoçar, estar com amigos. Eu amo conversar. Eu não sou uma pessoa apta para viver isolada. Eu não sou uma pessoa para viver isolada, gente. Isolamento e solidão não é comigo, né? Não tem nada a ver com a minha personalidade leonina. A gente gosta de ação, movimento, conversar com as pessoas. Porém, eu sinto necessidade muitas vezes de estar sozinha. Eu preciso, se eu vou para uma festa, vou para um almoço, vou para uma viagem, vou passear, depois eu preciso, volto aqui pro meu momento, pro meu centro, preciso estar um pouco sozinha, preciso sentar no jardim sozinha, preciso sentar no meu quarto um pouco sozinha, sabe assim, preciso estar um pouco só. E é uma necessidade de todos os empatas, por todos que eu já conversei, tudo que eu pesquisei já, todos se sentem da mesma, tem essa necessidade, tá? Ficar na natureza, né? Eu já falei, até relacionei aqui. A gente precisa estar na natureza, nem que seja um jardinzinho assim, plantas, animais. Eu preciso estar perto da natureza, a gente nem que seja assim, 20 minutos do meu dia. Eu preciso, eu acordo e eu preciso disso, sabe? Os empatas não conseguem ver TV. Eu não consigo, gente, ficar muito tempo na frente assim de noticiário. Noticiários ruins me fazem muito mal, de verdade, eu não posso. Eu já fiz um teste e eu não posso mesmo ver, sabe? Me faz muito mal. Então, assim, noticiários ruins, tem pessoas que assistem, não dá nada, né? A pessoa não sente nada. Eu sinto muito. E, sabe, maltratos com animais, eu não posso nem ver, eu não gosto que mandem pra mim, eu não posso assistir na TV. Então, assim, eu, em geral, não assisto muito a TV. A não ser que eu vá ver um seriado, vai ver um filme específico. Mas, assim, sentar na frente da TV e ficar vendo noticiário, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Gente, não é frescura, assim, vai drenando a minha energia, vai drenando o meu emocional e me faz muito mal, me faz muito mal. Eu sinto a dor daquilo que está sendo mostrado ali. Então, eu não posso, você entende? Eu aprendi isso, então agora eu me preservo e eu não vejo mais. Eu preciso estar num lugar limpo, em ordem, senão eu tenho minha energia drenada. Isso também é muito forte dos empatas, principalmente para mim, assim, se eu estou num lugar muito desorganizado, muito acúmulo de entulho, muito sujo, eu sinto também a energia disso, porque tudo é energia, né, gente? Um local, uma casa, enfim, onde quer que você esteja, que é muito bagunçado, muito desorganizado, que esteja muito sujo, a casa também fica carregada, fica com energia pesada. Aqui, o local fica pesado se ele está sujo, desorganizado. E isso também eu tenho que estar num lugar completamente limpo, senão a minha energia se desestabiliza, sabe? Preciso, né, de liberdade e tempo sozinha, já falei aqui, então é uma característica muito comum de todos os empatas, né? A gente precisa de ter mesmo um momento com a gente, pra gente se sintonizar, né? Atraio muitos animais para perto de mim, e sofro muito com maus tratos de animais. Eu realmente tenho um contato muito grande com os animais. Todos os animais, cachorros, pássaros chegam perto de mim, borboletas começam a voar ao meu redor. Então é muito interessante. Em São Paulo eu tenho um jardim, né? Assim, muitas borboletas. Então
pássaros que vêm na minha janela, borboletas. Em Lisboa, uma coisa que acontecia muito comigo, principalmente quando eu estava tendo meu despertar espiritual, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Às vezes eu sentava num local assim, gente, não tinha nenhuma andorinha voando em cima. Lisboa tem muitas andorinhas que sobem da África para a Europa, né? Para passarem o verão na Europa, e elas ficam todas ali na costa de Lisboa. É muito bonito, assim, são muitas, elas têm aquele canto bonito, né? E assim é em bandos, você olha para o céu, assim é cheio de andorinhas. E às vezes eu procurava um local assim para sentar, não tinha nenhuma andorinha, gente, as andorinhas começavam a circular em cima de mim. Andorinhas, gaivotas posavam aqui do meu lado. Eu tenho até uma foto que eu tirei uma vez. Eu estava tomando uma Somersby, que é uma cerveja que tem em Lisboa com suco de maçã, é uma delícia, com cidra, né? E eu tava tomando assim, coloquei aqui do lado e tava mexendo no celular. E eu tava assim, sentada na beira do Rio Tejo, ali em Lisboa, e veio uma gaivota, posou do meu lado como se fosse meu amigo ali, e ficou bicando ali a minha Somersby, olhando pro meu celular, bicando a minha Somersby. Falei, gente, que é isso? Meu Deus, é inacreditável. Então, assim, os animais se aproximam muito. Isso é uma característica também dos empatas. Já falei lá no começo do vídeo, né? Atraio pessoas desconhecidas que chegam do nada para conversar comigo, se abrem, falam tudo da vida e depois vão embora. Fica assim, ué, gente, né? No começo eu não entendia, depois eu fui aprendendo que isso é uma característica do empata. E aprendi depois no meu despertar espiritual de consciência que diferenciar o que é meu e do que é do outro energeticamente. Antes eu não conseguia, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. E depois eu fui aprendendo, pesquisando, estudando, né? E aí eu fui aprendendo agora mais o que é do outro e o que é meu, né? Porque senão eu fico drenada, né? Se eu for absorver todos os sentimentos de todo mundo ao meu redor, se eu for sofrer com o sofrimento de todo mundo, eu não vivo, né? Então, assim, eu fui aprendendo o que é meu e o que é do outro. E, gente, eu consigo sentir invasão energética. Então, assim, sinto quando tem algo errado. Que eu acordo e falo, peraí, tem algo errado aqui. Você entende? E recebo muita mensagem, né, do meu superior, do que eu devo fazer em determinada situação. Sempre peço orientação, então eu recebo uma conexão, assim. Então eu sinto que essa é uma conexão que eu sempre tive, mesmo antes do meu despertar de consciência, sempre foi por ter esse lado empata, né? Então eu sempre tive uma conexão muito próxima com o meu superior, com a minha centelha divina e com o lado espiritual. Aqui, a vibração do ódio, inveja é rapidamente detectado pelo empata, que tem uma polaridade positiva. Então assim, nós, os empatas, sensitivos empatas, não que a gente vê, não é que a gente vê espírito, gente, nada disso, e nós não somos aqui médiums que vai sentar aqui na sua frente e vai adivinhar a tua vida, não é nada disso. Sensitivo empata não é nada disso. Nós temos uma sensibilidade maior para energias, para principalmente quando nós temos uma polaridade positiva, então a gente consegue sentir quando tem ali uma polaridade negativa circulando ali, vindo de qualquer lugar, tá? Pode ser a quilômetros que a gente sente, né? O pensamento não tem local, não tem distância, não tem tempo, né, gente? Então a gente sente. Então eu achei legal fazer esse vídeo aqui porque eu andei conversando com alguns empatas que me seguem, que eu sigo também, e eu quis fazer esse vídeo aqui só pra gente, porque muitas vezes de repente você também pode ser né? E nesse despertar de consciência espiritual você pode descobrir que você tem esse dom também, né? E a gente pode usar esse dom para ajudar as pessoas e também a nosso favor, né? Porque a gente consegue perceber todas as coisas. Eu consigo perceber quando é uma pessoa que tem ali uma alma boa, né? E quando é uma pessoa que... Sabe quando você fala assim, o santo não bate? O empata, gente, é certeiro. Quando a gente percebe assim, a gente já sabe, é melhor eu tomar cuidado com aquela pessoa, aquela situação,
né? Então é isso, eu queria só contar um pouquinho para vocês sobre as características de um empata, mas depois eu faço algum vídeo assim um pouquinho contando as minhas experiências, né? Mas não é nada de fora do normal, tá? Nada disso, tá bom? Um beijo, tchau.